Uma história que circula bastante é que Bodhidharma introduziu as artes marciais no Templo Shaolin. Só que a coisa não é bem assim. Eu sou Jerônimo Marana, professor de artes marciais, e nesse vídeo a gente vai desconstruir esse mito. Para a gente entender bem essa história, é importante a gente sair um pouquinho da visão das artes marciais a respeito disso e ter uma visão um pouco mais ampla, tentando entender o que alguns historiadores ou o que o budismo fala sobre Bodhidharma. Então, para começar, é legal a gente entender um pouco sobre o nascimento e a morte do Bodhidharma. Então, assim como o próprio Buda Shakyamuni, Bodhidharma era filho de um rei, ele era um príncipe em algum lugar na Índia, e em algum momento da vida dele ele decidiu largar essa vida para se tornar monge. E o Bodhidharma, ele pertencia a uma casta guerreira chamada Kshatriya. Kshatriya, não sei como é que pronuncia isso, mas pelo menos eu sei como é que escreve. Se você acessar o meu artigo no blog que vai estar passando aqui em cima, você vai ver como escreve, você pode até pesquisar sobre isso. E como ele morreu? Bom, existe um templo budista em São Paulo, em Cotia, que foi onde eu li pela primeira vez sobre como o Bodhidharma morreu. Então ali tem uma salinha que conta a história de alguns mestres que foram importantes para o budismo e lá conta um pouco sobre o Bodhidharma. E ali está dizendo que ele morreu por envenenamento após 8 tentativas. E o Bodhidharma morreu ali na região do Templo Shaolin. E como é que ele foi parar lá? Bom, o Bodhidharma, quando ele foi para a China, ele não foi direto para o Templo Shaolin. Ele teve um encontro com o Imperador Wu e depois desse encontro foi que ele viajou para as montanhas lá da região do Templo Shaolin, onde ele passou os últimos 9 anos da vida dele. Só que estar em Shaolin, na verdade, não significa estar dentro do templo. Por quê? Porque o Templo Shaolin era uma referência. Então, quando se fala, quando se dizia que a pessoa foi para o Templo Shaolin, não significa que ela foi para o templo necessariamente, mas que ela foi para a região do Templo Shaolin, a região ao redor. E foi o caso do Bodhidharma. Bodhidharma, conta-se que ele não foi aceito no Templo Shaolin, não deixaram ele entrar, então ele ficou numa caverna ali por perto. Se ele tentou realmente entrar no Templo Shaolin ou não, eu não posso afirmar que isso é verdade ou que não é, mas o fato é que ele ficou esses 9 anos nessa caverna. Só que a maneira como isso é contado acaba gerando muita confusão. É muito comum se ouvir dizer que ele ficou 9 anos meditando numa caverna e isso leva muita gente a entender que ele ficou 9 anos sentado sem fazer mais nada, só olhando para a parede, o que deu origem à lenda de que os olhos dele ficaram gravados na parede da caverna. É claro que a maior parte do tempo ele ficava dentro da caverna meditando, mas não fazendo só isso da vida, é claro. E mais uma coisa que muita gente não sabe é que Bodhidharma só teve 4 discípulos, que eram 3 homens e uma mulher. O nome deles você encontra no meu artigo. E Bodhidharma só teve essa pouca quantidade de discípulos, primeiro porque ele não foi aceito no templo, e segundo porque tinha poucas pessoas que queriam realmente aprender o que ele tinha para ensinar. Tanto que o encontro dele com o imperador acabou por causa disso, porque o imperador queria receber um monte de elogio pelas coisas que ele fazia em prol do budismo, e o Bodhidharma viu que o que ele queria era outra coisa, e aí não deu muito certo esse encontro. Mas enfim, continuando. Conta-se que o primeiro discípulo do Bodhidharma, o Huikã, ficou na frente da caverna na neve por vários dias, implorando para ser aceito como discípulo, e Bodhidharma ignorava, não aceitava, até que ele decepou a própria mão esquerda como prova da sinceridade dele, para demonstrar que ele realmente queria aprender. E aí, acho que Bodhidharma olhou para ele e falou, bom, acho que esse cara quer aprender mesmo, melhor aceitar ele aqui como aluno, senão ele vai se matar, né? Então, você vê que não era fácil ser aceito como discípulo do Bodhidharma, né? Acho que o cara precisou cortar a própria mão fora e eu acho que não tinha muita gente que queria pagar esse ingresso. Então, será que Bodhidharma realmente introduziu as artes marciais no Templo Shaolin? Bom, se fala muito sobre o I Ching Ching, que é o método de lavagem da medula, ou alguma coisa do tipo, que seriam exercícios que ele ensinou para os monges, que depois se tornaram as artes marciais. Mas de onde vem isso? Certa vez, Bodhidharma reuniu os seus discípulos para perguntar, para avaliar a compreensão que eles tinham a respeito dos ensinamentos. Então, após a resposta do primeiro discípulo, ele
respondeu: você atingiu a minha pele, que significa que ele entendeu a parte mais externa, mais superficial do ensinamento. Para o segundo discípulo ou discípula, não sei, não tenho certeza agora, ele respondeu: você atingiu a minha carne, significando que essa pessoa conseguiu ir um pouquinho mais fundo, entender um pouco melhor. Para o terceiro discípulo, ele respondeu: você atingiu os meus ossos, o que significa que ele foi bem fundo, digamos que ele chegou quase lá, né? Quase entendeu tudo. E para o último, que se eu não me engano foi o Ruikan, ele respondeu: você atingiu a minha medula. E a medula, ela é o centro, é o núcleo. A própria palavra medula significa isso, centro, núcleo. Então, medula nesse sentido significa essência. Então, o significado dessa fala é que esse discípulo entendeu a essência do ensinamento do Bodhidharma, ou seja, ele entendeu completamente. E surgiu um livro intitulado alguma coisa como o Clássico da Lavagem da Medula, alguma coisa do tipo, e que atribuíram ao Bodhidharma. Por quê? Interpretaram esse discurso, essa ocasião, essa reunião com os discípulos de outra forma, interpretaram ao pé da letra e aí começaram a divulgar a história de que esse livro era um livro que Bodhidharma deixou para o Ruikan e ficou desaparecido por mais de 1000 anos e de repente surgiu do nada misteriosamente. Então, por causa desse fato, se atribui a criação do Ijinjin ao Bodhidharma. E quando que as artes marciais começaram de fato no Templo Shaolin? Os registros contam que as artes marciais começaram por volta do século XII e elas começaram com a prática do bastão. E a primeira vez que técnicas do Templo Shaolin foram documentadas, foram registradas, foi no século XVII por um cara que escreveu manuais como Tan Tao Fa Chuan, que eu já falei aqui no YouTube, já falei no meu blog, que era inclusive um manual de bastão. E só a partir do século XVI, só a partir do século XVII, na verdade, se não estou enganado agora, que as artes marciais, as técnicas de mão livre começaram a ser praticadas no Templo Shaolin. Então, juntando isso ao fato de que Bodhidharma não entrou no templo e morreu envenenado por inveja, além de que só teve 4 discípulos, fica claro que a afirmação de que Bodhidharma introduziu as artes marciais no Templo Shaolin não passa de um mito. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like se você gostou, deixe seus comentários. Se você não gostou também, deixe seus comentários. Dá um dislike, fala o que você achou, se você concorda, se você discorda. Compartilhe com seus amigos. Se você quiser ajudar a colocar legendas nesse vídeo, você pode fazer isso pelo link que está aqui abaixo na descrição. Se inscreva no meu canal e ative as notificações, que eu espero você no meu próximo vídeo.